Tem dias que a gente acorda com o coração pesado. Você ora, mas sente que Deus está longe. Você tenta continuar, mas por dentro sente vergonha, sente medo, sente como se tivesse falhado demais para ser perdoado de novo. É como se a culpa fosse uma corrente invisível que te prende no mesmo lugar. E o pior de tudo é quando você começa a acreditar que Deus também te deixou. Mas deixa eu te dizer algo com todo amor e verdade. Deus não te abandonou. Mesmo nesse momento em que você se sente mais fraco, mais sujo, mais envergonhado, Deus continua olhando para você com olhos de pai. E sabe o que ele vê? Filho, filha, não erro. Talvez você esteja pensando, mas eu já pedi perdão tantas vezes, já prometi mudar e caí de novo. Simulation. Você caiu, mas cair não significa que você está acabado. Significa que você ainda está lutando. O pecado que hoje te persegue não é maior que a graça que te alcança. A culpa que te aflige não é maior que o amor que Deus tem por você. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3:20. Sim, Deus conhece todas as coisas, inclusive a dor que ninguém vê, inclusive o arrependimento sincero que você sente depois da queda. Então respira, você não está sozinho nessa luta, você não está sendo ignorado por Deus. A culpa só te domina quando você esquece quem está do seu lado. E hoje eu quero te lembrar, o céu não virou as costas para você. Você não é invisível para o céu. Talvez o que mais machuque não seja o pecado em si, mas a sensação de estar preso num ciclo que nunca termina. Você promete que vai mudar, chora, ora, pede perdão de coração sincero, mas quando menos espera, cai de novo. E então vem aquela voz dentro da mente. Você não tem jeito, você nunca vai conseguir mudar, você já perdeu o controle. E sabe o que isso faz? Te afasta de Deus, te faz acreditar que Ele também cansou de você. Mas escuta com atenção, o seu erro não é sua identidade. Você pode estar tropeçando, mas isso não apaga o que Deus vê em você. Você é mais do que essa luta, mais do que esse hábito que te persegue, mais do que esse erro que tenta colar um rótulo na sua alma. O diabo quer te prender em uma narrativa de fracasso, mas Deus está te lembrando, agora mesmo, você ainda é meu. E essa luta não é o fim. A palavra de Deus diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Esse versículo não está dizendo que você nunca mais vai errar. Está dizendo que agora sua essência mudou, que você não é mais definido por quedas, mas por fé. Não mais escravo do pecado, mas filho da graça. Pedro negou Jesus 3 vezes, no momento mais doloroso. E mesmo assim, Jesus foi até ele, não para acusar, mas para restaurar. E o chamou de volta. E o usou com poder. A sua queda não cancelou o amor de Deus. A sua falha não é maior que o chamado que ele colocou em você. Você pode estar caindo, mas Deus ainda está de mãos estendidas. Você pode estar cansado, mas ele não desistiu. O ciclo pode tentar te definir, mas a cruz já te deu uma nova identidade. Você é filho, e filho tem lugar no coração do Pai. Tem uma batalha acontecendo dentro de você. E ela não é só contra o pecado, é contra as vozes que vêm depois dele. Aquelas que te sufocam, que te lembram do que você fez, que te chamam de sujo, fraco, hipócrita. Essas vozes não vêm de Deus. A Bíblia chama o diabo de o acusador dos irmãos, porque é exatamente isso que ele faz. Te acusa, te diminui, te convence de que você não merece mais se aproximar de Deus. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? Ele te convence do contrário, não com gritos, nem com culpa, mas com amor que constrange, com uma verdade silenciosa que toca o coração. Você ainda pode voltar. O inimigo mostra sua queda para te envergonhar. Deus mostra sua queda para te levantar. Quando Jesus encontrou a mulher pega em adultério, todos queriam apedrejá-lo. Todos estavam prontos para acusar, mas Jesus olhou para ela com compaixão e disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8:10-11. Esse é o coração de Deus. Ele não nega o pecado, mas também não nega o amor. Ele não passa a mão no erro, mas estende a mão ao pecador. A voz que diz que você está acabado, destruído, que Deus não te quer mais, essa não é a voz do seu Pai. Deus corrige sim, mas ele nunca abandona, nunca humilha, nunca desiste de um filho que ainda chora com arrependimento. A restauração começa quando você consegue calar as acusações e escutar, mesmo que baixinho, a voz de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. E ele está, mesmo agora. Pouca gente fala sobre isso, mas por trás de muitos pecados existe uma dor escondida, uma ferida que ainda sangra em silêncio. Às vezes, não é falta de força espiritual, é falta de acolhimento, é a alma gritando por alívio e o pecado aparecendo como um falso consolo. É aquela solidão que você carrega
carrega desde a infância, a rejeição que ficou guardada no peito, o cansaço de parecer forte o tempo todo. E então surge um caminho mais fácil, algo que anestesia, algo que distrai, algo que promete conforto, mas cobra caro depois. Muita gente tenta vencer o pecado só com força de vontade, mas esquece de cuidar da dor que o alimenta. Enquanto essa ferida estiver aberta, ela continuará buscando formas de escapar. Você precisa entender isso. O pecado não nasce do nada. Ele cresce onde existe vazio, onde falta amor, falta escuta, falta verdade. É por isso que Jesus nunca tratou o pecado só como comportamento. Ele ia até a raiz. Ele tocava no ponto escondido. Com a mulher samaritana, por exemplo, Jesus não falou apenas sobre o fato de ela ter tido vários maridos. Ele falou sobre sede, sede de vida, sede de sentido. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Jesus sabia, aquela mulher não buscava homens. Ela buscava pertencimento, buscava valor, buscava alívio. E talvez seja o mesmo com você. Talvez o que você chama de pecado seja, na verdade, um pedido de socorro não atendido. Então, hoje, Deus quer fazer algo mais profundo. Não só mudar comportamentos, mas sarar memórias, preencher ausências, restaurar o que você nem sabia que ainda doía. Só assim o ciclo se quebra. Quando a raiz é tocada com amor verdadeiro, quando a fuga dá lugar à presença e o buraco dentro do peito começa a ser preenchido por Deus. Tem um momento em que a alma simplesmente cansa de cair, cansa de prometer mudanças que não duram, cansa de sentir que está sempre começando do zero. Mas existe algo dentro de você que ainda resiste, uma centelha, um chamado antigo que, mesmo abafado, ainda sussurra. Você nasceu para se levantar. Não importa quantas vezes tropeçou, nem quantas lágrimas você escondeu para ninguém ver. Existe uma força maior que o erro, um sopro que insiste em te lembrar que você foi criado para algo mais alto. Não é à toa que tantas histórias na Bíblia falam de recomeços. Jó perdeu tudo, mas ele não ficou no chão. Depois da dor, veio a restauração. Depois das cinzas, algo floresceu, porque o propósito nunca deixou de existir, mesmo no sofrimento, mesmo quando tudo parecia perdido. Você foi formado com intenção. Há valor correndo nas suas veias, mesmo que hoje você não enxergue. Sua existência não é um acidente, é um projeto. E não importa se os últimos capítulos da sua vida foram marcados por vergonha, a história ainda está sendo escrita. E há páginas em branco esperando por novas escolhas. Mas para isso, é preciso parar de aceitar essa posição de derrota como um destino. Você pode estar caído sim, mas não foi feito para permanecer assim. Quem carrega fé dentro do peito, carrega também o direito de se reerguer. É hora de lembrar. O chão pode ter sido o seu lugar por um tempo, mas ele nunca foi o seu lugar final. Há algo que muitos não entendem quando falamos sobre perdão. Muitas vezes pensamos que o perdão é um peso, um fardo que temos que carregar. É como se perdoar fosse uma forma de se anular, de abrir mão da justiça. Mas, na verdade, o perdão é a chave que abre a porta para a liberdade. Quando você guarda a dor, o ressentimento, a mágoa, você acaba se aprisionando. Não é o erro do outro que te mantém preso, é a falta de perdão. É carregar no peito o peso da culpa do outro como se fosse seu. O perdão não é sobre justificar o erro, não é sobre fingir que nada aconteceu. É sobre soltar o que está te prendendo, para que a dor não controle mais a sua vida. Jesus nos ensinou isso de forma clara, não apenas com palavras, mas com exemplos de vida. Lembre-se de quando ele estava na cruz. Ele olhou para aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. Ele não estava dizendo que a violência era aceitável, mas estava mostrando que, para seguir em frente, era necessário liberar a dor, liberar o peso, liberar o rancor. Perdoar é um ato de coragem. Coragem para não permitir que a dor do passado defina sua jornada. Coragem para escolher a paz, mesmo quando o coração clama por justiça. O perdão não apaga o que aconteceu, mas ele liberta você. Ele não apaga as cicatrizes, mas transforma a forma como você olha para elas. O perdão te permite viver sem carregar o fardo da vingança, da amargura e do sofrimento. Quando você perdoa, é como se fosse você mesmo que se libertasse. E nesse processo, a paz começa a habitar o seu coração. Porque afinal, quem perdoa também experimenta a
verdadeira liberdade. Em momentos de dor, é difícil enxergar além do que está à frente. É fácil se perder no peso do que se sente agora, sem ver o que pode surgir a partir dessa tempestade. Mas, na verdade, o sofrimento não vem para destruir, ele vem para moldar. E embora pareça impossível em meio à dor, algo bom pode crescer dela. Lembre-se da história de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e ainda assim, sua história não terminou ali. Cada sofrimento que ele enfrentou, cada lágrima que ele derramou, foi parte de um plano maior. José, em um momento de grande dor, podia ter se rendido. Ele podia ter sucumbido ao ódio, ao ressentimento e vivido com o peso da injustiça. Mas ele escolheu confiar. Ele escolheu acreditar que, mesmo nas sombras, algo bom poderia vir. E veio. De escravo a governante, José viu a realização de um propósito que ele nunca imaginou. A dor não foi o fim da sua história, foi a preparação para algo grandioso. Assim como José, você também está sendo preparado. A dor que você carrega hoje pode se transformar em força amanhã. A perda que parece sem sentido pode ser a fundação de algo novo e poderoso. Não veja o sofrimento como um sinal de que você está perdido. Veja-o como o solo fértil de um novo começo. É na escuridão que as raízes se formam e é no inverno que a árvore se prepara para florescer na primavera. A dor não vai durar para sempre. E quando ela passar, você verá que ao lado dela, um novo você terá nascido. Se você chegou até aqui, é porque as palavras que ouvimos e compartilhamos tocam algo profundo em seu coração. Cada dor, cada luta, cada falha que você enfrenta não define quem você é. O que realmente importa é a sua capacidade de se reerguer, de se fortalecer a cada desafio. A cada novo amanhecer, você tem a chance de recomeçar. Esse recomeço não vem de sua própria força, mas da graça que sustenta cada passo da sua jornada. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de crescer, de se renovar. Agora, mais do que nunca, é o momento de confiar no processo. Entenda que o sofrimento que você atravessa não é o fim, mas uma parte do caminho para o propósito maior. Você é mais forte do que imagina e a cada dia se aproxima de um futuro cheio de paz e realização. Sua história ainda está sendo escrita e o melhor está por vir. Pai amoroso, hoje colocamos diante de Ti nossas dores e ansiedades. Confiamos que em Ti encontramos a força para seguir, mesmo nas dificuldades. Que possamos ser renovados e curados por Teu amor e que nossas feridas sejam transformadas em testemunhos de vitória. Dá-nos a coragem para seguir em frente, mesmo quando a estrada parecer difícil. Que possamos olhar para a frente com esperança, sabendo que em Ti sempre podemos recomeçar. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho me levantar. Compartilhe com alguém que precisa ouvir estas palavras de esperança. Se inscreva no canal para mais palavras de fé e renovação. Lembre-se, a sua jornada está apenas começando.